tico. Bem-vindo, galera, ao canal Bardo. Eu sou o Ricardo Lima, o Bardo Ricardo, e você é? Gabriela Borba. A Barba, Gabriela, a Barba. A Barba? Borba. Tico, tá em alta, vamos fazer, que legal. Nos doem um guaxinim. Então, galera, você que veio de uma pampa longe deste universo, você entrou nessa galáxia, chamada amada Via Láctea, chegou no Brasil, pátria amada. Cheguei lá. Chega lá, Rio Capão Grande da do Sul, Canoa. Pampas do Sul. Onde tudo que a gente compra é mais caro. É. Galera, hoje nós vamos falar de Mandrágoras. mandrágoras. Você sabe o que é uma mandrágora? As plantinhas que gritam. Você já viu uma mandrágora? Você já teve uma mandrágora? Você usa a mandrágora ou a ayahuasca? Você já ouviu o grito de uma mandrágora? Assim, Ai, então, o que são mandrágoras? eu não sei. A mandrágora pra mim é aquela plantinha que tem uma raiz tipo assim, de uma flor em cima assim e parece um bebezinho humano assim. Quando eles puxam do Harry Potter assim. Isso, porque eu tive o primeiro contato de ver uma mandrágora no universo de filme no Harry Potter. Até pouco tempo eu nem tinha me ligado que em outros contextos existiriam, porque às vezes a gente olha o filme, tipo, às vezes eu olho Harry Potter e parece que tudo ali é fantasia, mas na verdade tudo ali tem um contexto, Sentido. tem um sentido, tem um porquê, tem uma história por trás, nada foi colocado De ali graça, né? de graça, simplesmente alguém inventou. Não, tem alguma coisa por trás. E aí, um dia, não sei por que cargas d'água, e aí Mandrágora no Harry Potter, é aquela que... Puxa. Qual é o terceiro filme? Segundo filme? Não, né? Eu acho que é o segundo filme. Que daí eles vão reinvasar as mandrágoras. Ah, é verdade. E daí você tem que botar o fonezinho de ouvido, porque o grito da mandrágora mata, né? E aí aqueles, como eram pequenininhos, não dava pra matar ainda, mas podia causar desmaios, Petrificavam. enfim. Não, eles não petrificavam. Elas ajudavam a tirar a petrificação. Isso aí, isso. É no filme 2, galera. E aí, aquelas mandrágoras, elas tinham um formato, assim, de um meio humano, meio coisa bebê, sinistra. coisa meio sinistra, assim. E aí, um dia, eu não sei por que cargas d'água, eu fui pesquisar, e não faz muito tempo, faz agora pouco tempo, eu fui pesquisar sobre mandrágoras, se elas realmente existiam de fato, e não é que elas existem. E ela quis fazer uma Spoiler. sopa. É spoiler, elas existem. E aí, elas realmente... A gente vai deixar uma fotinha aqui de uma mandrágora bem bonitinha pra vocês. Tico. E ela realmente tem esse formato meio humano, meio tenebroso, mas ela é uma planta e realmente ela é uma planta assim que tem propriedades alucinógenas. Ah, exame de Snyder. Eles usavam, né, na medicina antiga. Mandrágora eu já vi em vários animes, até tem um anime da Netflix, Dungeon, uma coisa, que eles ensinaram realmente como se pegar uma mandrágora. Tinha que acabar ela ali um pouquinho, amarrar uma corda e usar um cachorro e assustar o cachorro pro cachorro puxar ela, e quando o cachorro puxasse ela ia gritar e matar o cachorro e não a pessoa que queria a mandrágora. Pois é. Bem sinistro, podia usar outros bichos, mas o normal era um cachorro, cada força e Sim. Existem velocidade. vários mitos, assim, lendas sobre isso. Então, nesse anime, eu nunca vi esse anime, mas nesse anime, então, eles realmente fizeram o mito real, o mito mais propagado sobre o jeito certo de se Tirar a mandrágora. tirar uma mandrágora da terra. Porque senão a pessoa morria. Se ela Tem fosse tirar aquela uma também do mandrágora. cara enforcado que Sim, se verdade. Que era ele assim que nascia uma mandrágora. ejaculasse, né, se caísse na terra, nascia uma mandrágora. Isso, a lenda é essa. Se um homem se enforcasse, olha que sinistro. Se um homem se enforcasse porque quando a pessoa se enforca, ela expele fluidos, né, corporais. E aí, se a pessoa se enforcasse, Ou fosse enforcado. ou fosse enforcada, e é que antigamente, na época medieval, era comum isso, né? A gente se esquece isso. A Que galera horror. ia pra praça pra assistir enforcamento em vez de ir pro cinema. Que horror. Aí, Quem quando, meus heróis? Quando acontecia isso, e aí acontecia da ejaculação cair na terra, dali nascia uma mandrágora. Então existe Uma coisa vários. legalzinha, assim, né? É pesado, Talvez vários. eles dizem isso por causa da formação humana que deve ter do De um desenho bebê humano. meio deformado com relação com Nossa, a coisa satânica, morte. né? Imagina quanto ritual não é feito através dessas coisas, porque, pelo que dá a entender em todas essas lendas, a mandrágora ela tem tipo um agente mítico, assim, mágico, que Sim, transcende o físico pro espiritual. nas lendas, ali E nos ela é tratada mitos, como algo sim. bem mítico, né? Sim, usado em rituais, feitiços, bruxarias, assim, histórias. Até na Bíblia tem. Isso me deixou impressionado, porque daí até Queimem então. os hereges! Porque até então, pra mim, mandrágora era algo completamente assim, irreal. Satânico.
por que satânico? Plantinha É ali. feito em rituais satânicos. A forma humana, pra mim, é uma coisa satânica no Mandrágora. Eu nunca pensei assim, nossa, é satânico. Eu achava que Nem era a coisa forma de de uma Harry Potter. pessoa, cara. É um bagulho Mas ela muito- realmente. Todas as vezes Mas que a a gente planta viu. existe, a planta é Tá, mas satânica? todas as É o vezes. que as Eu não tô pessoas dizendo fazem com a planta. exatamente o que eu ia falar agora. Que Ah, todas tá. as vezes que a gente ouviu falar de Ah, Mandrágora foi remetido a rituais satânicos, a coisas de bruxaria, coisas tá, de mas magia a negra. planta não é satânica. O que as pessoas fazem com a planta, aí é coisa do maligno. Daí. Maligno. Queimem os heréis. E Como dizia o aí. rei Aegon. Queimem todos! Queimem Nossa, todos! sim. Spoiler, Game of Thrones. Acabou, Já né? acabou 300 anos. Ah, esses dias eu dei um spoiler bem mal pra Sabrina de Game of Thrones. Já não assisti ainda. Ela tá terminando de assistir e aí eu falei pra ela que a rainha Margaery, ela morria. A do... Ela gostava da Margaret? Eu gostava da Margaery também. E ela ficou muito chocada. E aí, quando eu falei que ela morria, só que eu falei sem querer, porque eu queria falar um negócio da avó da Margaery. E aí eu acabei Sei. falando, ela já morreu? Oh, isso aí. Não, não morre, não morre. Ela não morreu. Eu tentei meter essa. Não é brincadeira. Não sabe mentir. Volta. E aí ela pegou e foi procurar todas as mortes de Game of Thrones. Ela não se A aguentou. pior coisa que tem que fazer isso. A hora que ela olhou, o dragão morre. Todo mundo morre. Até o Jon Snow morre. Até Daenerys morre. Até a Daenerys. Sim, ela falou, meu Deus, a Daenerys morre. O único que fica vivo é o velho cinza. Que tá de boa assim desde o começo. Nossa, sim. E o anão, né? Ah, não. O anão mereceu. Tá, enfim, voltando. Mandrágoras, é sobre isso que a gente tava falando. Mandrágoras na Bíblia. Quando eu vi que tinha mandrágora na Bíblia, e por que cargas d'água eu fui procurar se tinha da Bíblia, também não me lembro. Sei que quando eu entro no modo pesquisar sobre um Chat assunto, GPT? pior que nem foi no chat. GPT. Só depois daí pra pegar e fazer um resumo pra passar aqui pra vocês, daí eu fui no chat. Mas se não, eu fui pesquisando mesmo. E aí, tem 2 versículos na Bíblia que falam, que citam as mandrágoras. Heresia! Queimem os hereges! E aí, um deles é ali na história de Raquel. Raquel, ela foi Jacó? esposa de Jacó e a irmã dela também foi esposa de Jacó. Era uma coisa muito familiar que acontecia nessa época, né? Então as 2 irmãs eram esposas de Jacó, só que Raquel era como se fosse a que ele amava mesmo. Era a que ele amava mesmo, tanto Trabalhou 14 anos por pra ela. casar com ela, só que daí o sogro dele disse, não, Como a outra era mais velha, deu primeiro a mais velha. Como Isso. é tradição. isso disse, opa, você não vai casar com a mais velha, você vai casar primeiro. Não, você vai casar primeiro com a mais velha, depois se quiser, mas daí ele trabalhou não sei mais quantos anos. ela na noite de núpcias e tal, né? Isso, foi uma. Enganado. Isso, o pobrezinho do Jacó foi enganado. E aí, o que aconteceu? Pô, criança. Vou ligar aqui que desligou. E aí, o. Gente, perdi o fio da meada. É o Jacó, aí a Raquel e a Lia. Sim, aí um dia tava lá as 2 de boaça, só que a Raquel não conseguia ter filhos. Ela era estéril. E a Lia tinha uma penca já. E aí, a Raquel um dia viu que o filho da Lia, o Rubens, não me lembro o nome agora direito, ele chegou com as mandrágoras. E aí, meu Deus, como assim mandrágoras na Bíblia? E pasmem, Queimem os hereges. ela pede as mandrágoras pra Lia pra que ela pudesse fazer um chá. Pra que... Ayahuasca. Só que disse que, não sei se realmente é, porque eu não cheguei a Eu não pesquisar tava lá, tanto a né? fundo. Eu peguei Porque- só. Porque pelo que eu vi, hoje realmente as mandrágoras elas só têm essas propriedades alucinógenas. Mas a Raquel, ela pediu esse chá de mandrágoras e dá-se a entender ali que era por causa dessa questão da fertilidade. E existem mitos e lendas que giram em torno da mandrágora que realmente ela tinha propriedades que tornavam as mulheres férteis, propriedades afrodisíacas, eram usadas em De uma coisa rituais. e outra ali, que daí causava um clima e tal. Mas daí ela era estéril ou ela só não Mas gostava era da... lenda, né? Muitas coisas antigamente eles faziam lendas, não ferviam o prego pra dar pra pessoa tomar depois do caldo do prego, dizendo que isso melhorava. O tétano? É. Pode ser que era se construído nesse sentido, né? Mas pra ver como realmente era algo enraizado nessa época, nesse período histórico, que Raquel, né, uma figura que realmente existiu, Raquel, ela pediu essa mandrágora pra sua rival, em troca da Lia passar uma noite com Jacó. Olha que loucura isso. Não, aqui, ó, tu me dá umas mandrágorazinhas, em troca disso, tu pode passar a noite com o nosso marido. Olha, meu
Meu Deus. Como diria a Santa Inquisição, queimem os hereges. E também tem lá no livro de Cantares. O livro de Cantares, ele é um livro meio romântico, assim, né? Ele fala Ele ali sobre... expressa o amor entre homem e mulher, né? Sim, literalmente. E inclusive com várias partes obscenas. Não é obscena. A pessoa tem que saber. Saber amar o outro. Mas sabe por que que eu digo que é obscena? Por causa que a igreja fica falando que o livro de Cantares tem relação entre o amor de Cristo Aí eu e o sei. amor de Cristo entre a igreja, entre as pessoas. Só que lá no livro de Cantares diz que o amado vai lamber os seios da amada e não sei mais o que, não sei mais o que lá. Então e aí eu fico assim, ó. É umas coisas que as pessoas querem mitificar tudo, né? Às vezes tá ali, o que tá ali, eles querem achar uma. É que nem a mandrágora. É uma planta, é uma flor, sei lá o que é, um fruto. E aí o ser humano fala o que quiser com aquela planta. Exatamente. Interpretação Diz o livre. que quiser da planta. É? Ela não pode se defender? Mas se pudesse, isso é Ela não consegue estranho. gritar. Você já arrancou a mandrágora do chão? Eu queria fazer esse E teste. o que que foi, meu Deus? E o que que faz uma... Oh, e o que fala em Cantares? Lá em Cantares, a Bíblia tá falando, porque é quase como se fosse um poema, né? Algo muito lúdico, assim, que é descrito o amor entre o amado e a amada, que no Muito caso é lúdico, Salomão, né? começa aquele fundinho. Quer agarrar. Tá escrevendo lá. E aí, lá no livro, ela diz que, porque o meu amado, nós passeamos pelos jardins, e aí eu sinto a fragrância das mandrágoras e das frutas e não sei o quê. Fragrância no mandrágora? Só que daí tudo culmina para um ápice de um ato sexual no Era livro. meio que uma preparação. Eram as uma preliminares. né? E daí, no meio das preliminares, eu está com a mandrágora junto. Eles se drogavam, ficavam loucão. Foi o que eu pensei, pá, de certo, já fazia um chazinho de mandrágora ali, Deixava alucinógeno. fervendo uma coisa ali, uma coisa quentinha, Alucinógeno, saindo vaporzinho, afrodisíaco. e se dava de soco no outro. Pois é, então. Quem desmaiar primeiro perde. E aí. É isso. Era uma curiosidade. Hoje o episódio foi uma curiosidade. Quantas coisas são lendas e distorções que a gente nem imagina, né? E é muito curioso isso, né? Porque vai se transformando ao longo do tempo. Cientificamente hoje, só se sabe que ela realmente é alucinógena. E, ela tinha propriedades anestésicas também. Então ela era usada pra anestesiar as pessoas quando estavam com dor, com uma ferida, com algum machucado, alguma coisa assim. Só que daí, como hoje existem ativos muito mais seguros, Opioides, né? não tão seguros, aí foi se deixando de usar a mandrágora. Mas eu queria ver uma mandrágora. Mas ela não é daqui. Ela não é dessa região. É da onde? É do lado do Mediterrâneo. Então, por isso que começou lá, tem bastante lendas sobre essas coisas Sim. lá no Mediterrâneo. Sim. Era isso. Isso aí, galera. Deixe seu trocado para um bruxo atrasado. Isso aí, galera. Muito obrigado por ficar até aqui. Compartilha esse vídeo, dá teu like, comenta bastante, fala o que você pensa de mandrágora, encontrar nas redes sociais. Ai, se você tiver uma mandrágora em casa, Chama a gente pro churrasco e a gente faz uma mandrágora assada. e mande pra nós também curiosidades que vocês querem ver, algum assunto que desperta, assim, curiosidade de vocês. Talvez esse vídeo não tenha sido tão profundo quanto os outros, mas foi engraçado. Foi curioso. Quando eu fiquei pesquisando sobre, me satisfez muito a minha alma curiosa. Talvez Cuidado com a satisfaça a tua. Inquisição, hein? Essas coisas é bruxaria. A mulher tá fazendo um chazinho aqui. Essa é a fogueirinha queimar, assim. Que loucura, né? É uma coisa de louco. As pessoas eram queimadas, as mulheres eram queimadas porque faziam chá. Na verdade, as mulheres elas eram queimadas, vai um ponto histórico rapidinho nesse vídeo, elas eram queimadas porque, na verdade, foi feito um estudo bem profundo e bem grande sobre a época da Inquisição e a maior parte das mulheres que eram ditas como bruxas eram viúvas de homens ricos ou com propriedades. Uhum. Então elas meio que acusam de bruxaria, tomam as terras dela que ninguém vai reclamar. Então não era tipo a busca no começo, né? Uhum. Depois começou uma perturbação, como toda religião. O que já era uma perturbação, né? Buscar a pessoa pra queimar porque ela fazia um chá, fazia alguma Era coisa. política. No começo era política, pra aquisição de terra. Depois começou realmente o fanatismo desgraçado, desenfreado. Sim, tinha Qualquer aqueles que coisa. realmente achavam que era demônio. Acendia né? uma vela, olha, ó, Demônio, é bruxo. Uhum. Aí começaram É a queimar homens também, caçar pessoas bruxos, e enfim. E era isso, gente. E é por isso que tem muito menos
bruxos, queimados que bruxas, né? Porque Porque os homens tinham. ido pra guerra, tinham. Eles viu? trabalhavam no campo, eles eram soldados, eles às vezes eram os únicos que tinham acesso a faculdades e coisas, a estudo, entravam na política. Uhum. Então era mais fácil deles se protegerem do que as mulheres que eram simplesmente descartadas na sociedade. Nossa, que horror. A gente podia fazer um vídeo só sobre isso, né? Bom dia. Vamos fazer. Isso aí, galera. Dê um trocado pro seu bairro, vale abundante. Até mais.